E aí, Jéssica, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem e você, Thiago? Beleza, guerreira. Prazer estar conversando aqui contigo. Prazer é todo meu. Fico muito feliz com a sua disponibilidade, ainda mais para falar sobre esse tema, Thiago, que quando eu pensei, né, ele surgiu de uma ideia de uma outra conversa que eu fiz com o pessoal da unidade classista aqui em São José do Rio Preto. A imagem que me veio à cabeça quando eu pensei nesse tema foi justamente a tua, né? Que Tipo, massa, que veio massa. aquela pessoa sorridente, né? Que muitas pessoas falam, putz, mas como, né? Como que ele mantém essa saúde mental nesse momento e sendo militante como ele é? E aí eu falei, putz, tem que fazer esse convite para o Thiago. Vou lá com a cara dura, vamos ver se ele aceita e vamos Pô, que embora. massa, Jéssica. Valeu, valeu demais. Prazer estar aqui trocando essa ideia mesmo. Um assunto muito importante, né? Exatamente, né? Quem cuida de quem luta, né? Acho Sim, que é bem importante, muitas vezes tido como tabu dentro da esquerda. sim. E as Tiago, pessoas, não na quero tomar verdade, muito. imagina, pode Pode falar, falar. te interrompi. Não, pode falar, por Não, porque eu ia favor. falar isso, é que as pessoas às vezes esquecem que o que Paulo Freire falava, né? Paulo Freire falava sobre a educação, né? Que não é a educação que transforma o mundo. A educação transforma as pessoas transformam o mundo. A mesma coisa, a revolução, ela não se faz por si só, é feita por pessoas. Então as pessoas precisam estar bem, precisam estar com condições de fazer essa nossa revolução, né? Tão importante. Exatamente. E é como se fosse a base de tudo, né? Porque se a gente não tiver minimamente bem nesse momento, a gente não consegue travar lutas e enfrentamentos necessários para que uma coletividade possa passar por esse momento, né? Com as suas vidas Sim, resguardadas e tudo mais. Então, acho que pensar na saúde mental daqueles que lutam, dessa militância ampla que a gente tem pelo Brasil e pela América Latina como um todo, que é bem ampla, tem suas especificidades, mas estão conectadas ao mesmo tempo em prol de um mesmo horizonte, assim, é mais do que necessário. Então, sim. obrigada, viu? Valeu, valeu. Eu Prazer é ia todo meu. eu ia... Prazer é meu. Eu ia falar aquela hora que eu não ia tomar muito seu tempo, porque eu vi que você tem uma live hoje, e daí que não esperar muito para começar, né, para a gente poder discutir, para não tomar tanto assim do seu tempo. Não, tô Beleza? tranquilo, tá? Esse bicho aqui ele encerra com 1 hora, né? Mas tô tranquilo, podemos ficar o tempo da live. Isso. Vai ser um É prazer uma hora. compartilhar aí contigo, Jéssica. Fica à vontade. Que bom. Fico feliz. Tá bom. Ô, Thiago, eu vou me apresentar rapidinho e aí eu queria te fazer uma pergunta para você se apresentar a partir dessa pergunta, que é uma curiosidade minha e ao mesmo tempo tem tudo a ver com o nosso tema, né? Sim. É, Se eu me apresentar um pouco mais para você, para as pessoas que estão entrando que eu não conheço. Eu sou historiadora, né? Minha primeira formação, depois eu fui fazer psicologia, então eu trabalho nessas duas áreas. Também sou militante na política desde os meus 17, acabei de completar 33 anos, faço parte de coletivo feminista, o coletivo Juntas, né? Já fiz parte de outros coletivos, como o Ana Montenegro, que eu sei que tem umas meninas aí que são minhas camaradas de luta, né? Faço parte do PSOL, faço parte do MES, faço parte da coordenação de um cursinho popular aqui na periferia do interior, né? De São Paulo, São José do Rio Preto, Carolina Maria de Jesus. A gente constrói esse cursinho há 4 anos, e é um cursinho popular mesmo, no sentido de trabalhar com educação popular, e não só popular no sentido de gratuito, né? Também trabalho tenho uma militância no CRP, né, com o Conselho Regional de Psicologia, a partir do resgate da história e da memória da psicologia no Brasil e na América Latina, que é muito importante, ainda mais em momentos de ascensão fascista, né? E o apagamento da nossa história e principalmente o apagamento daqueles, de que forma que as pessoas historicamente que foram consideradas à margem da sociedade foram enclausuradas, foram asiladas, e de que forma isso ainda não reverbera nos dias atuais. E é isso, eu acompanho a militância aqui no interior, é uma cidade mediana, é uma das maiores cidades aqui da região, não sei se você conhece, já esteve aqui? Nunca tive, mas já até recebi convite e não consegui. Na época, a agenda não estava batendo, mas eu gostaria muito de conhecer. Ah, Sempre ouvi falar será muito bem, uma na honra verdade. conseguir. Muitas pessoas fazendo boa militância aí, né, Jéssica? Que massa. É, a militância é bem bacana, mas em contrapartida temos um histórico de coronelismo muito forte, né, como a maioria das cidades interioranas. É,
uma sociedade extremamente, uma sociedade não, né? Uma sociedade, mas assim, a gente teve uma ampla maioria da sociedade que votou no Bolsonaro, que nesse momento da pandemia tem feito carreatas, Rio Preto é a segunda pior cidade do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, não é nem do interior, em relação à quarentena. A gente está vivendo um momento muito crítico aqui em São José do Rio Preto, né? Então tem uma militância muito bacana, mas a gente tem essa ampla maioria da sociedade extremamente conservadora, o que torna muito difícil os militantes sobreviverem, porque diferentemente de São Paulo, que você se camufla na totalidade, Sim. aqui se você dá a cara a tapa, todo mundo sabe onde você mora. Então, isso mexe muito com a saúde mental das nossas militantes e dos nossos militantes. Assim, já teve ameaça de morte, já teve no mercado de trabalho, você é aquela pessoa ali que saiu no jornal, então não vou te dar essa vaga. Eu mesma já sofri processos de difamação dentro da escola, denúncia para o Ministério Público, porque estava dando aula de filosofia, passando um desenho para as crianças que era um pouco crítico. Então, assim, é esse nível aqui que a gente vive em São José do Rio Preto. Por isso que está cheio de militante entrando aí, porque a gente vive essa especificidade, que claro que faz parte de um macro, não está deslocada, mas que aqui por ser pequeno e ter toda essa tradição aí histórica, parece que a gente sente, né, de maneira muito mais acentuada. Isso é e muito aí eu queria que você se viu? apresentasse. Tá bom, tá bom. Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar só, à medida que você ia falando, Jéssica, eu lembrava muito, eu tenho muitos amigos colombianos, né, e eles falavam da violência no campo, e eles comparavam isso, né, as grandes cidades e o aumento da violência à medida que o município vai ficando menor. E eles usavam uma expressão que é pesada, mas que para eles fazia sentido, porque eles falavam cidade pequena é inferno grande, porque no sentido da perseguição dos poderes estabelecidos é uma parada muito pesada, né, assim. E, bom, que importante que vocês estão fazendo esse trabalho aí. Mas eu te interrompi, pode falar, Guerreira. Não, eu ia dar deixa para você. Eu queria que você se apresentasse, Thiago. E eu te acompanho desde o final de 2019 e eu não lembro de ter visto um vídeo específico. Eu nem sei se eu estou correndo o risco aí de ser um pouco invasiva, mas onde você apresentasse sua trajetória assim para gente. E eu queria te fazer que você apresentasse a partir de uma palavra. O que te mobilizou durante esses 32, 33 anos aí que eu sei que você tem, o que te mobilizou durante a tua trajetória de militante, ou quais foram os fatores mobilizantes, né, mobilizadores, que te fizeram ser quem é o Thiago hoje, assim? Quais foram as lutas que você travou, aquilo que te deu tesão, assim, o que massa. que pegou? Massa, Jéssica. Pô, valeu por trazer a oportunidade de a gente trocar essa ideia sobre isso também, né? Eu sou Thiago, né, para quem não me conhece, sou Thiago Ávila, tenho 33 anos, estou fazendo 34 agora, o tempo passa rápido. E eu vivo aqui no Distrito Federal, né, em Brasília, e a vida aqui, essa cidade, ela é uma cidade profundamente segregada, né, então com um jovem homem branco, hétero, cis de classe média, vive numa bolha, né, e em alguns casos, essas pessoas conseguem ter alguma experiência que coloca elas num caminho diferente mesmo, né? Do que o senso comum da sua... Apesar de ser classe trabalhadora, mas é uma classe trabalhadora profundamente conservadora aqui no Distrito Federal, a classe média. Às vezes tem alguma experiência que tira essas pessoas do caminho, assim, né? A minha foi há mais ou menos uns 15 anos atrás, viajando pela América Latina. E ao viajar pela América Latina, eu me dei conta, eu estava viajando por um continente no meio de uma onda progressista gigantesca, né? E aquele processo ali me contagiou, assim, ver o processo que a Bolívia vivia. Aí depois desse processo de acompanhar a Bolívia, eu comecei a ir nos acampamentos, nos assentamentos da luta camponesa aqui no Brasil mesmo. Então, eu tinha essa ideia, né? E assim, era um jovem que tinha passado por tanta coisa na vida habitual de uma pessoa de classe média com um senso comum conservador, porque a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, né? Então, eu reproduzia várias daquelas coisas e no fim das contas, eu fico muito feliz que eu tive a sorte de me jogar em experiências e vários privilégios que permitiram fazer isso também, não dá para esconder que isso existe, né? Que no fim das contas eu pude acompanhar a luta dos povos latino-americanos, da Bolívia, do Peru, da Colômbia, da Venezuela,
Muita questão da Colômbia, porque vive ainda um conflito muito pesado. Naquela época tinha todo o debate sobre troca de prisioneiros entre o governo, os Estados Unidos e a guerrilha, né, que resistia ali há tantos anos. Enfim, tantos debates tão pesados, né? E aí eu falava, poxa, mas eu me envolvia muito nessa luta internacionalista, assim, caso toda a luta latino-americana, toda a luta palestina também, mas eu ficava falando, poxa, então eu tenho que conhecer melhor o Brasil aqui também. Então eu comecei a me jogar, comecei a ir nos movimentos, acompanhar, ficar nos territórios indígenas também, com os irmãos e irmãs aí das 305 povos aí que existem no Brasil, né? Conheci alguns deles, alguns desses territórios, e muitos assentamentos da reforma agrária. Eu fui vendo o tamanho da injustiça no campo, sabe, Jéssica? O que você falou assim também, das burguesias locais ali, o poder que elas exercem, seja os latifundiários, seja as mineradoras, seja o empresariado local, o papel que elas exercem. Eu ia muito para pequenos municípios, né? Acompanhava muito, acompanhei massacres que aconteciam no sudoeste do Paraná, todo tipo de assassinato, cara, eu via acontecendo e eu fui vendo, não dá para ser assim, não tem como ser assim. Toda vez eu ia pesquisando um pouquinho mais e falando, não é possível, eu ainda vou encontrar aqui o furo disso daqui, não é possível que isso seja tão errado, não é possível que esse sistema tá tão quebrado, não é possível que ele seja realmente tão insustentável, assim, a vida, né? Cheio de exploração, cheio de opressões, de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, e destruindo a natureza também. E eu sempre ficava pensando, não, eu é que não estou entendendo, ainda tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo que vai justificar a existência desse sistema. E no fim das contas eu fui vendo e falando, não tem nada que justifique, é imposição por poder mesmo, é hegemonia a partir da coerção. E aí depois era natural me mobilizar a partir do tamanho injustiça que a gente via, falar, não tem outro caminho, tem que dedicar a vida aí a transformar esse negócio. E aí, felizmente, essa questão do contato com os territórios faz muita diferença, né? Porque a gente começa a se entender enquanto parte de um processo coletivo, de cidade, de campo e de floresta, né? Que, no fim das contas, não tem vitória em um sem os outros, são todos interdependentes entre si, né? E também não tem vitória no aspecto local sem ter esse debate internacionalista, né? Ainda mais quando a gente fala do desastre ambiental planetário, né? Então, no fim das contas, ter me entendido enquanto ecossocialista, né, e ter me entendido enquanto uma pessoa que quer, no fim das contas, acabar com esses 3 grandes males, né? Toda vez que a pessoa pergunta para mim, Jéssica, o que tu faz? E eu falo, eu sou uma formiguinha que dedico o melhor da minha energia militante para acabar com a exploração, com todas as opressões e com a destruição do planeta, tendo o ecossocialismo como horizonte estratégico para construir uma sociedade do bem viver. É isso, assim que eu resumo. E eu falo, aqui no Brasil, para a gente fazer isso, a gente precisa construir uma nova maioria social, então precisa fazer as batalhas do nosso tempo mesmo, não deixar que esse trator dessa direita fascista ou da direita liberal passe em cima da gente, mas também a gente precisa se enraizar nos territórios e a gente precisa juntar a cidade, campo e floresta. Então é assim que eu resumo tudo que eu faço. Não tem uma linha de rede social que eu escreva que não seja dentro desse horizonte aí. Tanto é que quando eu converso com as pessoas sobre de onde vem essa orientação, eu falo para as pessoas, você não precisa mais assistir nenhum vídeo meu, você não precisa ver um post meu, porque tudo que eu falo é isso. O tempo todo. Porque esse é o propósito, essa é a missão. Então não tem como falar outra coisa, sabe? Assim, eu vou nessa direção há 15 anos e acredito que é massa ver tanta gente indo junto, né? Vai todo mundo ombro a ombro aí. Fico feliz. Exatamente. Várias formiguinhas, né, que vão se juntando e até conseguir destruir o que está posto e construir outras formas de sociabilidade, né? Isso chama muito a atenção mesmo, Thiago, nos seus vídeos, assim, quem acompanha, eu sou uma fiel seguidora, principalmente durante a pandemia eu acentuei, assim, porque, como eu disse, quando eu pensei em você, para tratar a questão da saúde mental dos militantes, eu pensei justamente porque isso tem um sentido pessoal para mim, assim, a forma como eu me relacionei com as temáticas, mas principalmente com a sua didática, a forma como você aborda as temáticas nos vídeos, são formas que me faz, quando eu saio, quando eu termino, assim, além de ficar sorrindo o tempo todo junto com você, né, que a gente fica com o maxilar doendo, rindo junto com você, eu saio com perspectiva. Na verdade, eu tenho perspectiva, mas elas vão, às vezes, balançando, rachando, né, nesse dia a dia. Além de tudo, eu sou mãe solo, então tenho aí, minha filha chama Lenita Marques, olha só, vai fazer 12 aninhos. É uma lutadora também, então às vezes, né, tipo trabalho, filho, militância já de anos,
a gente vai esgarçando e aí a gente precisa de um fôlego. E aí os seus vídeos têm me ajudado muito nesses fôlegos, assim, né? E aí quem acompanha consegue perceber essa sua preocupação didática, porque não necessariamente você vai sentar, você vai explicar o que é a sociedade do bem viver todos os vídeos, mas você vai falar que não adianta uma luta isolada sem ser a luta pelo fim da exploração, da opressão e pela questão da natureza, pela sobrevivência do meio ambiente, né, pelo fim do colapso ambiental. E aí a gente vai construindo aquilo na gente de forma enraizada mesmo. Eu acho que é esse o processo do enraizamento, não só, né, mas que você tanto fala, e aí isso para mim faz todo sentido, assim, porque é muito diferente de uma fala que eu vejo, que talvez é muito o que falta hoje na gente, a gente fala, e aí vai muito ao encontro da sociedade do bem viver, né, a gente fala, a gente coloca um discurso para fora, mas a dificuldade de introjetar e de viver aquilo é muito grande. Sim. E aí eu fico pensando quantos de adoecimentos psicológicos não acontecem justamente por conta disso, né? Exatamente, Jéssica. E no fim das contas, isso que eu acho massa, assim, porque quando a pessoa compreende essa necessidade dessa nossa grande missão histórica, né, acabar com toda forma de exploração, todas as opressões e a destruição do planeta, isso limpa o terreno com uma facilidade, a ponto que vários dos problemas banais que a esquerda se envolve e que trata muito no sentido de resolver, eles não acontecem se você compreende o tamanho dessa missão. Assim, se a missão é construir uma nova maioria social, a gente sabe que a gente precisa construir ela dentro da institucionalidade, mas também fora, né? Não vai se dar meramente a partir do parlamento. Agora, o parlamento tem muita importância, né? Está aí agora votando o Fundeb, né? Votando o recurso para a educação básica, né? Então, por exemplo, estávamos ali agora tentando resistir a todas as outras violações, né? Aprovando ali, por exemplo, o PL de apoio à agricultura familiar. Ou seja, tem várias coisas que a gente precisa fazer, que a luta é dentro e fora da institucionalidade, mas dentro é na perspectiva de ocupar, na perspectiva de transformar, nunca de se acostumar. E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo com uma tranquilidade, com uma naturalidade, de que nenhuma luta, desde que seja nesse sentido, né, de exploração, opressão e destruição do planeta, de acabar com esses três grandes males, nenhuma luta está competindo com a outra, sabe? Isso é muito pedagógico, assim, porque isso mostra para as pessoas que a gente precisa, na verdade, agregar e não segregar, sabe? Que a gente precisa, no fim das contas, não existe uma revolução que acabe com a exploração se ela acabar só para homem branco hétero cis, né? E não existe uma revolução que acabe com a exploração, mesmo que acabe com todas as opressões, se não acabar com a destruição do planeta e regenerar o que já foi destruído, porque senão não tem futuro. Não existe socialismo numa terra arrasada. Então, a gente sabe que a gente está lidando com um problema que são três problemas que são estruturais e que eles precisam ser vencidos em seu conjunto, porque ao lutar contra o desastre ambiental planetário, você está lutando contra o capitalismo, você está lutando contra o colonialismo, falar dos povos do sul global, né, de uma saída a partir dos povos, de outras relações. Quando você está fazendo uma agrofloresta, por exemplo, não existe agroecologia sem falar de feminismo, você fala do papel das mulheres no campo, você fala do papel das mulheres nos povos indígenas, nos territórios indígenas. Então, está tudo conectado e é uma besteira. Eu sei que isso acontece, essa desconexão se dá por práticas muito arcaicas e muito ruins, de quem não entende a importância de conectar essas três coisas e acredita que uma está competindo com a outra, assim, principalmente o papel dos homens, né? Os homens, ao acreditar que as várias lutas contra as opressões dividem a classe trabalhadora, mas na verdade é esse pensamento que impede que essas pessoas avancem no processo de construção de maioria social, porque essa maioria social ela tem gênero, ela tem raça, ela tem sexualidade, né? Ela muitas vezes se deslocou, se movimentou pelo mundo, então não adianta falar de classe trabalhadora sem falar da diversidade que a gente tem no nosso país, né? Essa diversidade é importante, a gente tem que, ao invés de competir entre elas, a gente tem que florescer nelas, né, Jéssica? Então, isso é fundamental para a questão de saúde mental na militância. A partir do momento que a pessoa se entende como uma sujeita e um sujeito dessa ação revolucionária, nessas três frentes, ela tem mais capacidade de, numa ação coletiva, se sentir num espaço seguro, porque sabe que naquele espaço ali não vai estar sendo, a sua própria existência não vai estar sendo questionada, por exemplo, ou a sua própria luta vai estar sendo secundarizada, ou entender que está tudo junto, né? Isso é da maior importância, né? Isso precisa ser, para além das palavras, mas precisa ser parte da estratégia cotidiana de ação, né? Então, isso é bem massa, assim. Sim, extremamente importante. Eu até coloquei isso aqui para a gente discutir mais para frente. Como você, mal de professora, eu tenho uma preocupação, pelo menos quando eu vou fazer uma estrutura, desse desenvolvimento, né? E aí tem muito a ver, por exemplo, com a sua
trajetória enquanto pessoa, enquanto Thiago, enquanto militante, né? Eu percebi que você se desenvolveu muito, principalmente na compreensão de mundo, de formiguinha mesmo, né? Foi indo passo a passo, se deparando com uma questão que emergia e, opa, mas espera aí. E aí linkando com outra e com outra. E uma coisa que você sempre fala nos seus vídeos, Thiago, eu sempre falo para os meus alunos, ou nos espaços de militância que eu tô, para mim, assim, é central. Não tem como a gente compreender toda e qualquer mazela, assim, que a gente passa, que a gente vive e sofre na sociedade atual, sem a gente compreender os processos históricos, né? Sem a gente olhar como que essas coisas aconteceram, porque, na verdade, como essas coisas se desenvolveram, porque elas não aconteceram do dia para a noite, elas não aconteceram porque 6 pessoas quiseram que acontecesse, né? Nós somos frutos dos desenvolvimentos históricos, somos sujeitos históricos, somos atores e também autores da nossa história, e o quanto esse momento que a gente vive hoje, até mesmo pré-pandemia, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê uma população adoecida, psicologicamente falando. Claro que de maneira geral isso acontece, mas assim, aqui no Brasil a gente tem índices altíssimos de depressão, inclusive de suicídios, né? Transtornos de ansiedade dos mais variados tipos, e muitas vezes a gente acaba individualizando essas questões, como se fosse uma doença, tipo, o cara teve, sei lá, uma gripe, então o sofrimento psicológico é a mesma coisa, né? Usam até o termo transtorno mental. Quando, na verdade, desconectam de todo esse processo que a gente entende como totalidade, né? Que vem muito... Claro que um outro ponto que é muito importante dizer que toda e qualquer sociedade, se a gente for olhar para o escravismo antigo, para o feudalismo, para o mercantilismo, que foi o processo aí de transição, eles têm as suas problemáticas e os sujeitos que vão sofrer mais aquelas problemáticas, né? Então, é claro que não é só porque a gente vive no capitalismo que a gente tem adoecimento psíquico e a gente nunca teve. Mas a gente tem que entender quais são as características do capitalismo, mais especificamente agora do neoliberalismo, que faz com que não só nós, né, eu, você, nossos camaradas militantes adoeçam, mas também as pessoas que não têm essa compreensão da realidade. Então, a gente não está falando assim de um grupo que adoece porque é militante, porque vê toda aquela sujeira, né? Como algumas pessoas falam, vocês sofrem de ansiedade porque vocês ficam cutucando aí para ver as podridões. Sim. Mas não somos só nós, né? Exato. As pessoas que não veem também adoecem. Então, quais são, né, esses fatores aí? Aí eu queria te perguntar isso, que para você, assim, são marcos que a gente tem que olhar para isso quando a gente pensa no sofrimento da classe trabalhadora, de maneira geral, assim, psicológico e tudo mais. Isso é da maior importância, Jéssica, porque no fim das contas, é um debate até curioso, assim, pensar como ser são e ser sã, com todas as aspas que isso demanda, dentro de uma sociedade doente, né? Porque no fim das contas, quando a gente, isso que você colocou, assim, a pessoa pode não ter a consciência teórica sobre o que está acontecendo, mas ela tem uma consciência prática sobre exploração, sobre opressões, sobre a insustentabilidade da vida na relação com a natureza em cidades cada dia mais insustentáveis, né? Então, não é que a pessoa precisa entender que o conceito de direito à cidade é negado no sentido de uma cidade do capital para segregação socioespacial ali acontecer, que ela não entende que ela passa 2 horas no ônibus para ir para o trabalho e 2 horas para voltar. Portanto, a jornada de trabalho dela, se ela trabalha 8 horas, ela está falando de trabalhar 12 horas por dia, né? Então, ela também não precisa compreender no sentido da exploração da mais-valia, a quantidade de trabalho não pago, para perceber que ela ganha, às vezes, 100 vezes menos que o chefe dela, né? Eu vejo, por exemplo, no interior de São Paulo também tem muito, na zona industrial ou no campo, o tamanho da desigualdade que existe nesse estado é gritante, né? No Brasil como um todo, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Mas tem parques industriais no interior de São Paulo em que o trabalhador e trabalhadora no chão de fábrica, ele faz o salário dela em 12 segundos. Isso acontece mais em São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba, acontece com mais intensidade, que é onde estão os maiores mapeamentos. Mas, principalmente, um exemplo muito específico era da Johnson & Johnson, né? O trabalhador lá numa fábrica, uma multinacional imensa, reconhecida mundialmente, valorizada pela qualidade,
Mas os trabalhadores e trabalhadoras faziam em 12 segundos, dependendo da época do ano, faziam em 13 segundos o salário da pessoa e trabalhava o resto do mês inteiro. Ou seja, a pessoa não precisa entender a mais-valia para entender que está acontecendo um processo de exploração muito grande, né? Ou todos aqueles trabalhadores que estão no campo empobrecidos, sendo obrigados a trabalhar manejando veneno, às vezes, muitas vezes agrotóxicos que, apesar do Brasil ser o maior consumidor de agrotóxico do mundo, muitas vezes agrotóxicos que não são sequer legalizados aqui, porque o agronegócio é tão desleal nesse sentido também, né? Ou as pessoas que estão ali trabalhando nos serviços de entrega, de aplicativos, tudo isso as pessoas vão vendo a exploração acontecendo no cotidiano. Isso adoece profundamente, porque às vezes as pessoas pensam que o problema são as relações sociais e coisas meramente conectadas à sua subjetividade ali. Mas a pessoa ter passado 12 horas, sendo que 4 delas foram de deslocamento numa cidade insustentável, isso afeta o humor dela para todas as outras relações pessoais que ela tem, isso afeta a vida, no fim das contas, né? Então, uma coisa está profundamente conectada com a outra, né? Tem estudos de biologia que comprovam que o contato com a terra gera a produção, tanto a relação com bactérias que estão no solo, mas a própria relação hormonal no corpo gera satisfação. Ou seja, a relação com a natureza no seu cotidiano, por mais que você esteja num ambiente urbano, ela é da maior importância, sabe? Então, eu sempre penso nessa situação, assim, de que a sociedade ela é adoecedora da forma como ela está hoje, e ela está como está hoje, fruto de um processo histórico de exploração, opressão e destruição do planeta que a gente precisa terminar com ele antes que ele termine conosco, enquanto humanidade no geral e enquanto a natureza no seu conjunto, porque está em jogo a extinção da vida na Terra como a gente conhece ela hoje, né? No quesito do desastre ambiental planetário. Agora, quem é militante tem essa questão que você falou, de que as pessoas, ao ter a consciência prática, porque as pessoas, tem uma ilusão de quem é de classe média, de que não seria classe trabalhadora, sendo que, na verdade, vive do seu trabalho, às vezes não tem nem ideia do que é o 0,01% ali do topo da pirâmide. O que são aqueles 5 super ricos que têm sozinho mais da metade da renda e riqueza do Brasil, assim. Não consegue nem imaginar, porque não vê essas pessoas em canto nenhum, né? Então, às vezes, essas pessoas, elas têm a consciência prática do que é a exploração, embora em diferentes níveis de intensidade, num país desigual, né? Mas elas também têm a consciência teórica. E quando você entende esse jogo, você realmente fica num processo de insatisfação maior, porque você também costuma se nutrir de processos históricos em que você viu que não era sempre assim. Então, portanto, pode ser diferente, né? O próprio Eduardo Galeano falava isso, né? Não seria a miséria um produto da história, feita por homens e, portanto, pela própria humanidade também não pode ser desfeita? Né? Então, quando ele fala que o estudo da história sempre pareceu reacionário, né? Que a gente fica olhando para a história como se estivesse visitando um museu, só que aquelas múmias que apresentaram para a gente é uma fraude. Então, no fim das contas, a gente precisa pensar mesmo essa nossa história como uma história viva, uma história que os povos estão construindo desde sempre, né? Desde as sociedades mais antigas, né? Desde do antagonismo de classe, desde escravos e senhores, desde servos, né? De senhores feudais, e todo o processo, né? De patrícios e plebeus, desde sempre, né? A luta de classes é o que move a nossa história. Então, no fim das contas, quando a pessoa tem consciência disso, ela age para isso, e agir traz uma certa realização, ou o processo de adoecimento aumenta, porque a frustração aumenta. Mas não quer dizer que seja a responsabilidade dela, pelo contrário, que bom que essa pessoa está adquirindo essa consciência teórica, e tomara que essa pessoa consiga entrar em contato com processos práticos de construção de uma alternativa, para que ela consiga também encontrar as pequenas vitórias do cotidiano que realizem ela, né? Isso é um caminho, assim, eu sempre falo muito isso, se a pessoa tem consciência de tudo que está acontecendo e não está fazendo nada a respeito, é natural o processo de adoecimento, natural, assim, dentro de todo o sistema terrível que a gente vive. Mas se ela consegue conectar, esse processo é o contrário, ele traz realização, né? Então, esse é um processo interessante de se analisar, assim. Isso não é o único fator, como você falou, assim. A gente poderia estar na nossa sociedade nova ali, na sociedade do bem viver, uma sociedade sem classes, sociedade comunista. E ainda assim, nós teríamos casos de sofrimento e de adoecimento mental. Isso nunca vai deixar de existir. Agora, os fatores externos que potencializam isso, nós temos como acabar com eles. E nós precisamos acabar, né? Exato. É uma questão de sobrevivência enquanto espécie e também sobrevivência psicológica, assim. É bem isso, eu penso exatamente igual a você, e enquanto você estava dizendo, né,
me veio a frase, né? Tipo, o quanto a sociedade nos priva da nossa própria subjetivação. Na verdade, ela forja uma subjetividade, né? Que é a subjetividade baseada nas relações de mercadoria. E aí, desde a sua da sua troca mais visível, como a troca de mercadorias, até mesmo a nossa própria Constituição, enquanto algo trocável, enquanto sujeito empresa, né, como o Dardot e o Laval fala lá na nova razão, a razão neoliberal e tal, e o quanto, talvez não, né, tipo, há essa possibilidade, abre essa janela em uma sociedade livre de opressão, de exploração, em harmonia com o meio ambiente, da gente trilhar a nossa própria subjetividade, claro que em coletivo sempre, né, porque senão eu estaria, mais uma vez, enfatizando essa lógica neoliberal de que o indivíduo dá conta, até mesmo a Thatcher falava muito isso, né, vivemos numa sociedade de indivíduos, como se os indivíduos sozinhos, é o maior paradoxo, né, fizessem uma sociedade. Sim. Mas o quanto, na verdade, é isso que nos adoece, porque a gente não se percebe conectado. Porque a todo momento nos colocam essa cisão, né? O Breno estava falando aí, tem tanta treta, tanta rixa dentro da esquerda, a gente esquece muita coisa que nos une e prioriza muito mais as divergências, e aí tá sempre cutucando o camarada ali da organização, o camarada ali da outra corrente, ou o camarada que não está organizado ainda, porque está no processo, né, Thiago? Às vezes eu não me sinto ainda confortável para me organizar, isso não quer dizer que eu sou menos revolucionário, eu estou no meu processo de construção e uma hora eu vou sentir, porque se é um processo, vai chegar um momento em que eu vou sentir necessidade de estar com os meus, né, com aquelas pessoas que lutam pelas causas que eu lutam, que pensam minimamente parecido, mas que a gente se esquece muitas vezes, justamente por estar preso nessa lógica neoliberal, né, a gente é muito mais competidor do que coletivo, a gente se esquece daquilo que nos une, esquece o campo, o horizonte revolucionário, que é justamente isso que você defende, que coloca muito bem em prática, que parte do ecossocialismo, que parte da coletividade, que parte do bem viver, né? E aí a frase, eu sei que às vezes eu sou... A frase não, né? Mas a ideia era o quanto uma sociedade, então, livre dessas opressões, dariam essa possibilidade de uma verdadeira subjetivação, porque eu estou construindo ali no coletivo. Eu não nasci, eu não tenho as regras pré-moldadas para mim. Eu estou em plena construção e eu estou me sentindo sujeito ativo dessa construção, dessa coletividade. O quanto isso seria, assim, por mais que tivesse 1000 problemas, o quanto isso seria um fator protetivo da nossa saúde mental, porque eu me sinto um sujeito ativo e realizador de histórias e realizador de culturas, de projetos, que é muito que mantém a gente vivo na militância, né? Sim, isso é da maior importância. Tem algumas etnias indígenas, Jéssica, que tratam dessa forma, esse sentido, e nem só as etnias indígenas, dá para falar até do neuromarketing do próprio capitalismo, mas no sentido de que o sentido de realização está muito conectado com o seu propósito de vida, né? Tem etnias indígenas que falam isso, que falam que cada pessoa nasce 2 vezes. Ela nasce a primeira vez biologicamente e a segunda vez que ela nasce é quando ela nasce para o seu povo. Ela entende o seu papel na sua comunidade, o seu papel enquanto sujeito ali, parte da natureza, né? E isso é muito bonito de pensar, assim, né? Isso serve para o nosso projeto de transformação, mas o capitalismo tenta apropriar, inclusive, isso. Os estudos mais avançados de neuromarketing, eles falam das sinapses do cérebro, da forma como elas acontecem, em que, ao receber uma mensagem, uma abordagem, uma publicidade, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa se preocupa é com o propósito, é com o porquê daquilo está acontecendo. Então, isso é curioso, porque o Steve Bannon, ele é um monstro, né? Eu nem gostaria de falar dele nessa atividade, mas só para explicar esse ponto. Ele é um monstro, mas ele é um gênio. Ele usa aquele conhecimento dele para as coisas mais terríveis. E uma das coisas que ele fala é isso, assim, ele interpretou essa questão do neuromarketing, de que as pessoas se preocupam mais com o propósito do que a especificidade técnica daquilo que a gente está falando, para ganhar eleições, hackear eleições, né? No sentido de que ele falava, eleições são ganhas com emoções, não com racionalidade. E por isso que o candidato, o antipresidente aqui, o ocupante da cadeira presidencial no Brasil, não participava de debate político, por isso que ele se preocupava mais no sentido da forma de veicular a tal da facada, na forma de tratar as coisas, do que necessariamente de fazer um debate programático, né? Porque as pessoas são pautadas por emoções. O processo de tomada de decisão, ele vem primeiro a partir de emoção. E o nosso sentido de realização também é pautado por isso, né? Se a gente está num ambiente
que a gente considera acolhedor, que a gente acredita que está indo num lugar de transformação. Porque tem vezes, inclusive dentro da própria esquerda, quando a esquerda se perde numa crise de praxis também, porque isso é natural, há 31 anos caiu um muro, e esse muro caiu que dividia as duas Alemanhas ali, mas que no fim das contas foi tratado pelas pessoas, pelos teóricos do capitalismo como o fim da história, né? Quando caiu o muro de Berlim, as pessoas se viram sem horizonte. E aí? Então a gente perdeu o processo de disputa real da sociedade mesmo? Será que na caminhada da história o socialismo existiu por pouco menos de 200 anos e acabou? Será que não tem mais para se desenvolver? E a gente esquece que o capitalismo mesmo teve quase 500 anos ali, desde o mercantilismo, né? Então, tem muito a se desenhar essas teorias emancipadoras, teorias revolucionárias de construir uma sociedade sem classe, né? Então, nós temos muito a construir. Só que, às vezes, esse processo de ficar perdido por 31 anos, e o ciclo que a gente viveu no Brasil também, um ciclo desenvolvimentista, de conciliação de classe, que a gente tem que dizer, com todos os avanços que teve, foi melhor do que a década neoliberal do PSDB, mas o ciclo que a gente viveu com os governos petistas, ele também tinha limites, né? A gente estão na luta também, que são importantes, mas para que a gente não viva eles novamente, né? Então, a partir do momento que a gente consegue isso, é muito bom. E aí, o outro aspecto é, como é que então a gente consegue fazer com que as nossas organizações reflitam esse mesmo propósito que a gente traz, sabe? Isso, para mim, é da maior importância, Jéssica, porque, às vezes, as organizações militantes são uma máquina de moer gente. Elas enterram a nossa subjetividade, elas tentam condicionar a gente a um modelo específico de tratamento, às vezes numa estratégia que nem é construída coletivamente, que está na cabeça de 2, 3 dirigentes lá que a gente mal vê, e no fim das contas a gente não sente aquilo como nosso, não sente que aquilo está avançando na nossa revolução, mas sim nas pequenas agendas. Sendo que as pequenas agendas podem existir, mas elas têm que estar conectadas com a grande estratégia, elas têm que estar pautadas pelos mesmos princípios e valores, sabe? Não dá para tomar atalho, não dá para a gente estar falando de uma revolução aqui, mas aqui a gente faz uma parada que, na verdade, vai mais contra do que a favor do que a gente está defendendo. Então, a forma de formulação das organizações militantes também diz muito, né? Então, construir uma militância saudável e feliz, mas não aquela felicidade fabricada, plástica, né? Que a gente vê no Instagram, é o lugar disso acontecer, né? Tanto é que eu tinha uma resistência imensa a entrar nesse bicho aqui por conta disso, mas depois dá para ver que dá para fazer um bom trabalho, né? Mas essa felicidade, essa realização dentro de uma organização, dentro da militância, também está ligada a construir esse mesmo ambiente que você consegue internalizar do seu propósito de vida para dentro da sua própria organização. Qual é o propósito da sua organização? Qual a estratégia, no fim das contas? O quanto a gente está avançando nessa estratégia de curto, médio e longo prazo, né? Porque aí não tem motivação que segure esse sentimento de que a gente faz e não avança, né? A gente precisa ter as pequenas vitórias, né? Sim, exatamente. Me fez pensar várias coisas que já aconteceram aqui na minha e na trajetória de muitas camaradas e camaradas que estão aqui na live hoje, aqui dentro da construção, né, da esquerda aqui no interior e tudo mais, o quanto isso é particularmente mais dificultoso para as mulheres, porque enquanto você falava, me vinha, né, uma escuta acolhedora, o quanto isso falta para tudo, para todo mundo, mas assim, o quanto isso falta muito na esquerda, que daí é aquele trabalho, a gente está aqui, a gente constrói junto essa organização, deixa eu te ouvir, sem pré-julgamentos, uma escuta política mesmo, principalmente quando você se pauta nessas questões que são meio tabus, né, que são vistas ou como pautas identitárias, ou mimimi, porque você fala que tem depressão, né, ou que você tem, eu não pude comparecer numa atividade porque eu tive uma crise de ansiedade. Aí o quanto que a gente ouve aqui, né, vai militar que passa, como se militar, né, fosse o supra-sumo, óbvio que é maravilhoso, mas o quanto isso fosse suficiente como um fator protetivo de todos os males que nos acometem todos os dias na nossa vivência, né, o quanto as mulheres estão mais suscetíveis a isso, as mulheres negras, a população LGBTQI+, mulheres do campo, a população, os trabalhadores do campo, os indígenas, e o quanto a gente entende que quando o militante não fez aquilo, ele não deu conta, porque ele é frágil, porque ele não tem um espírito revolucionário, como se fosse genético, né? A gente nascesse revolucionário. Sim. E o quanto isso falta entre as organizações, no sentido de promover mesmo essa saúde mental, né? A partir dessa escutativa,
da necessidade de desburocratização, a gente vê cada vez mais um encastelamento, né? Ah, então eu sou presidente de tal partido, eu vou ser presidente para sempre. Então eu tenho um pequeno grupo aqui que dirige o partido e a base nunca é consultada. E aí essas pequenas vitórias, Thiago, eu não vejo, os camaradas não veem. E aí chega uma hora que a vida atropela e você fala, opa, por que eu tô aqui? Não consigo participar, não consigo me sentir construtor, não consigo me sentir formiguinha, né? Então, aí a militância deixa de fazer sentido, não porque esse horizonte revolucionário não existe, não porque a necessidade não está dentro da pessoa, né, de construir coletivamente uma outra sociedade, mas porque às vezes a organização, como você disse, vai minando isso. Porque quando a gente vai para essas organizações, a gente espera viver em um ambiente totalmente diferente. E aí vai um pouco da ilusão, né, nossa, que chega na organização, que é frustrada, porque não dá para ser totalmente diferente, a gente tem que construir isso, porque eu, você e todo mundo, a gente é fruto dessa sociedade, a gente carrega, né, todos esses vícios, esses machismos, esses racismos, e é um trabalho árduo e diário para a gente desconstruir isso. Mas o quanto muitas organizações, militantes, se esquivam de discutir, de perder esse lugar de privilégio, e o quanto isso nos mantém cada vez mais desanimados, cada vez mais distantes desse trabalho de base mesmo, né, que um verdadeiro trabalho de base, que não seja eu juntar todo mundo aqui embaixo do meu braço e falar o que eu quero falar, mas sim construir coletivamente aquela escuta, o que você quer falar, o que você passa no teu lugar de moradia, no teu lugar de trabalho, e o quanto isso promove a saúde mental, né? Exatamente. E Jéssica, enquanto você estava falando, eu fico pensando isso, assim, o quanto a esquerda ainda tem dificuldade de potencializar, no sentido de florescer o melhor que tem em cada pessoa, sabe? Assim, e tem processos, como você falou, assim, processo de encastelamento, processo de hierarquização excessiva. Eu sequer acredito em organização que seja hierarquizada. Assim, eu não construo nenhuma, assim, sobre nenhuma hipótese, porque eu não me entendo com isso. Mas no sentido de que as pessoas precisam entender como delas a construção da revolução, e não como a obra de duas, três pessoas iluminadas e que elas vão fazer aquilo e brilhar e colher os frutos daquilo, e eu sou uma mera pessoa apoiadora ou apoiador. Isso não motiva ninguém a fazer o tamanho do sacrifício que é fazer uma revolução, né? Então, a gente precisa entender esse projeto como de todo mundo, né? O projeto dessa grande transformação. Isso é da maior importância, porque, no fim das contas, isso faz com que faça sentido a pessoa ter as próprias iniciativas e as próprias ideias, que são justamente essas ideias que fogem, porque, principalmente, a orientação da direção da esquerda, na maior parte, é voltada ainda excessivamente para o debate institucional. Então, fica muito para a militância de base fazer, e de base nesse aspecto, porque no fim das contas eu falo muito da militância orientada para enraizamento territorial, fazer esses trabalhos, e que às vezes não é muito reconhecido, porque esse trabalho ele é quase invisível, esse trabalho de formiguinha cotidiano, ele não traz necessariamente voto nessa própria eleição, ele não traz necessariamente voto no congresso partidário, não traz voto na disputa do movimento estudantil, não traz voto necessariamente no sindicato. Então, às vezes, não importa. Mas, no fim das contas, esse é o trabalho que, conectado com essas outras ações, vai estar construindo a nova maioria social. E aí, no fim das contas, a gente acaba sendo sempre uma esquerda que não pensa estrategicamente, que pensa sempre no curto prazo, que pensa sempre na vitória imediata das agendas institucionais. E aí a gente deixa de fazer essa missão. Quando eu compreendi essa questão da crise de praxis da esquerda, isso também me trouxe um certo sentimento de libertação, sabe, Jéssica? Porque a partir daquele momento, eu não me sentia mais obrigado a estar fazendo exatamente aquilo que todo mundo estava fazendo. Assim. Até porque eu identificava um monte de trabalho que era necessário fazer que não tinha ninguém fazendo. E aí, se ninguém fizer isso aqui, como é que a gente vai fazer? Né? Se os dois trabalhos são importantes. Então, não é um sentido de, no fim das contas, recusar fazer o trabalho de disputa de espaços importantes que tem na institucionalidade. Mas é como é que a gente encoraja, potencializa o trabalho das pessoas que vão fazer o trabalho de construção de uma nova maioria social enraizada territorialmente, que a esquerda perdeu muito isso. Então, achei muito massa quando você falou do cursinho popular. Essas ações de serviço social auto-organizado são as coisas que mais me inspiram hoje em dia.
essa questão do trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque a partir das necessidades concretas você vai conseguindo avançar em consciência coletiva ali naquele espaço, você vai conseguindo criar relações de confiança, e o Steve Bannon lá, aquele monstro, falava que as decisões são baseadas em emoção, então você tem que ter uma emoção positiva em relação àquela pessoa, né? Nunca teve projeto de transformação que não pautasse a construção a partir dos problemas concretos. Você pega as Panteras Negras, que as pessoas falam tanto dos Panteras Negras, no fim das contas as pessoas falam um pouco do mais importante do trabalho dos Panteras Negras, que eram os programas que eles chamavam de sobrevivência. Faziam café da manhã com as crianças negras, tinham clínica médica, tinham clínica de estética para desconstruir padrões de beleza, tinha todo tipo de coisa, sabe? E sempre essa ideia que quanto mais mentalidade servidora a gente tiver, mais a gente vai conseguir se conectar com a maior parte da sociedade e mais a gente vai conseguir entender que às vezes o programa que a gente pensa ali a frio, do alto ali da nossa cadeira, ali da nossa reunião, da cúpula, às vezes não está tão conectado assim quanto a gente pensa com a realidade da maioria social, sabe? E a gente precisa dialogar isso, fazer isso dialogar. E aí isso é que a gente fala de construir um programa quente, né? Construir um programa revolucionário precisa ser quente, não tem como a gente chegar, trazer ele de um lugar frio e introjetar na cabeça das pessoas. Exatamente. Então é a partir desse processo de construção que a gente vai avançar nisso, né? Ó, que massa, Camila tá aqui. Camila, que massa. Tem tanta militante massa acompanhando aqui, né, Jéssica? Fico muito feliz. Olha, então, que Camila legal. É uma grande militante do Espírito Santo, uma militante que eu tenho muita referência e gosto muito dela, já militamos muito junto. Que bom, Jéssica. Bem-vinda, Camila. E o que você falou, Thiago, né? Ele coloca pra gente uma urgência desse exercício de se desprover desse ego, né, inflado, que essa necessidade de inflar esse ego a partir de poder, a partir de encastelamentos. O Christian Dunker, que é um psicanalista que eu não sou psicanalista, eu sou psicodramatista, não sei se você já ouviu falar. Também utilizo o psicodrama para fazer trabalho com mulheres em situação de violência, bem bacana. Mas eu gosto de ler, né? E o Christian Dunker, quando ele vai estudar o neoliberalismo aqui no Brasil, ele também olha um pouco para a América Latina, ele tem 3 pontos, né, que ele vai falar que faz parte da subjetividade neoliberal, que é um fascínio totalitário, né, ele usa, acho que é fascínio totalitário, um reducionismo identitarista e uma servidão voluntária. E aí, quando a gente pensa isso, muitas vezes, quando a gente vai encontrar, eu preciso me salvar, eu preciso entrar numa organização onde eu possa me sentir aceito. Quando a gente não tem essa organização preocupada com essa construção de base, com essa coletividade, a gente vê muitos militantes entrando nesse processo, e o próximo passo, para mim, pelo que eu vejo, eu milito desde os 17 também, é o adoecimento. Então, primeiro eu vejo que aquela organização tem a verdade absoluta, então é esse fascínio totalitário, né? Eu tenho que ouvir essa verdade absoluta e pegar para mim, eu não tenho possibilidade de colocar as minhas questões, as minhas subjetividades aqui, a minha construção histórica. Depois eu reduzo a minha identidade, então eu passo a ser vista como, Jéssica militante, né? Todas as outras esferas eu não me sinto mais realizada, então eu implico todo o meu desejo ali naquela esfera, né? Porque aí vai para o terceiro passo, porque eu tenho a falsa ideia de que aquela organização vai me deixar segura, já que a sociedade não me deixa. O Dunker não fala isso daí é uma analogia trazendo para a militância, ele vai falar da sociedade neoliberal. Mas eu vejo muitos camaradas, eu já passei por esse processo um pouco mais nova, né, de sair, Thiago, isso ter deixado marcas profundas, assim, na minha construção de Jéssica, assim, ser fortemente influenciada por dirigentes, não conseguir pensar livre disso, entrar num processo de adoecimento, achar que eu não era capaz, que eu não podia falar em público, porque eu não era uma pessoa, aí entra a questão de gênero, né, eu não era uma mulher capaz de pensar políticas, de pensar conjuntura, o máximo que eu poderia falar era sobre feminismo, e olhe lá. E aí, quando você se liberta, você usou essa palavra já, e essa é a sensação que eu tenho, assim, quando você se liberta, você fala, caramba, eu tenho meu processo, eu posso não ter lido o Capital de cabo a rabo, mas eu tenho o meu processo de acúmulo de conhecimento, né? Eu tenho a minha vivência, eu tenho a experiência do cursinho, e aí pensando nas camaradas, né? Eu tenho a experiência ali do meu bairro,
E é isso, e tá tudo bem, né? Eu não preciso chegar num nível de militância para ser ouvida dentro daquela organização. E aí, quando a gente tem organizações que fazem isso, que falam, seu camarada, vem aqui, qual que é a tua experiência ali organizando o grupo do hip hop ou participando do grupo do hip hop? De que forma você quer expressar essa tua arte aqui? Isso é muito massa, meu. Isso dá uma felicidade quando você não vê aquele preconceito que você só é militante quando você pode falar sobre aquele tema, teoricamente, senão, né? E isso te promove engajamento, te promove esse encontro com as pequenas coisas, essa sensação de pertença, essa sensação de coletivo, e que vai te dando gás num processo para que depois, né, você realmente fique, não, meu, a gente está construindo isso e o nosso futuro, o nosso rumo é essa sociedade aqui, livre de opressão, de exploração, livre de racismo, de classismo e por aí vai. Meu, é muito fantástico, né? Pensar o quanto essas organizações de esquerda têm todo esse potencial e muitas vezes não estão usando, mas podem usar. Exato. É bem por aí, Jéssica. Concordo totalmente com você. Fico muito feliz a gente ter feito essa conversa também. Eu sei, pelo que eu entendo, esse bicho corta daqui a 10 minutos, né? Estamos chegando no finalzinho. Isso. Eu queria só te perguntar uma coisa. Eu queria que você falasse, Thiago, para a gente encerrar, aquela tua série que você fez no finalzinho do ano passado sobre como a gente destrói a sociedade, né? Eu não lembro exatamente o nome. Como nós vamos transformar o mundo. Isso, como nós vamos transformar. Olha, é pela positiva, não pela negativa, que é uma coisa que eu adoro em você. Eu queria que, se você tem, foi antes da pandemia, né? Antes da virada do ano, você elencou várias questões lá. Eu queria saber se você acrescentaria mais características, mais temáticas para a gente pensar e lutar nesse momento de pandemia, assim, fora todas aquelas que você colocou lá, hoje analisando para o presente, o que você vê? Isso é importante, Jéssica, porque no fim, a soma de todas as crises, seja a crise estrutural do capitalismo, que traz consigo crise social, crise econômica, crise política, crise sanitária, crise ambiental, do desastre imenso que ultrapassa até os limites do próprio sistema, chega num aspecto de planeta mesmo. Essa crise ela é repleta de fatores. Toda vez que as pessoas vêm me perguntar sobre essa insistência em ser ecossocialista, porque, poxa, tem gente falando tanto que é legal ficar elogiando os processos anteriores como se eles não tivessem nenhum problema, porque parece que tá bonito fazer isso na internet hoje em dia, tem gente que tá achando. E no fim das contas, eu sempre fico falando, olha, essas experiências são nossas, são experiências da nossa história, só que elas têm muito que melhorar, e muito que melhorar na camaradagem mesmo, né? Estaria ali junto, lado a lado, né? Nos processos que permitiram, que não perseguiram e assassinaram quem pensava diferente. Mas a gente, no fim das contas, ao construir um projeto de transformação, a gente precisa compreender que esse caminho, o outro caminho, o caminho não de transformação, mas de destruição, ele é repleto de momentos como esse. Então, quando eu falava que, olha, a pandemia que a gente está vivendo é uma coisa, cara, aterradora. A gente está falando ali de 80 mil mortos, né? Só no Brasil, a gente está falando de um processo terrível e que para cada vez mais pessoas, isso daí não é mais uma coisa abstrata, isso está falando de familiares, de amizades de vida, de amores, então isso não é algo para a gente subestimar. Agora, se o capitalismo permanece enquanto sistema hegemônico, se a lógica neoliberal permanece, seus aspectos em alguns lugares fascistas, que também é parte desse sistema capitalista, eles se consolidam no mundo, a gente está falando de um futuro com pandemias ainda mais graves que essa, a gente está falando de crises econômicas muito mais graves do que a gente está vivendo, que a gente vai viver, e a gente está falando da potencialidade da extinção da vida na Terra. Então, quando a gente pensa um projeto de transformação para 20 anos, a gente tem que considerar todos esses aspectos, no qual enfrentar a pandemia é fundamental. Mas ele não é sequer o único, porque se a gente só enfrenta a pandemia e o fascismo e a crise econômica que a gente vive, o máximo que a gente vai fazer, se a gente impede que esse trator passe em cima da gente, o máximo que a gente conseguiu foi ficar no mesmo lugar. Como é que a gente avança? Então, como é que a gente não fica só na defensiva? Como é que a gente realmente parte para ofensiva no sentido de colocar esse sistema que está aí, que precisa ser destruído e colocado um novo no lugar, como é que a gente executa essa tarefa histórica? Então, toda vez que eu falo disso, eu sempre parto dessa reflexão que você falou, né? Que mundo é esse? Então, é um mundo que explora, oprime e destrói a natureza. E o que a gente quer colocar no lugar? A gente quer colocar no lugar uma sociedade de bem viver, uma sociedade comunista, uma sociedade sem classes. E para fazer isso, a gente precisa fazer uma revolução. Então, como é que a gente faz as revoluções do século XXI? A reflexão é aquela, né?
Cada país, fruto dos seus processos históricos, vai ser de uma forma. Quem pensa essa mesma sociedade está no Brasil precisa lutar de um jeito. Quem pensa isso está na Palestina precisa lutar de outro. E quem pensa isso está na China, e quem está nos Estados Unidos, e quem está em Bangladesh precisa pensar de outro jeito. No caso do Brasil, especificamente, a gente não foge dessa tarefa de construir a nova maioria social. Então, essa maioria social passa por 3 tarefas. Eu sempre faço, toda vez que eu vou conversar com pessoas, eu faço 3 bolinhas, faço desenho de 3 bolinhas mesmo. Uma primeira bolinha é a gente não fechar os olhos para o que está acontecendo. Ou seja, fazer as resistências do nosso tempo. Porque o fascismo está avançando, porque a pandemia ela é mortífera, porque, no fim das contas, o neoliberalismo aqui, ele é cruel e, no fim das contas, ele não tem nenhum pudor em implementar o que tem de pior e que mais fracassou no mundo aqui no Brasil. Então, a gente precisa enfrentar esses aspectos entendendo que é a vida de várias pessoas, entendendo que a resistência nos territórios não é uma coisa abstrata que a gente está falando de quantas gotículas de água vão evapotranspirar naquele território. A gente está falando de vidas indígenas, a gente está falando de milhares e milhões de animais não humanos também. Então, a gente está falando de coisas muito concretas, da vida das pessoas e dos animais não humanos. Então, quando a gente fala de fazer as resistências do nosso tempo, é entendendo que para algumas pessoas isso é opção, para outras não. Isso é questão de vida ou morte. Se você não resistir, não tem outro caminho, vão passar em cima de você. Então, não fechar os olhos para a resistência do nosso tempo, dentro da institucionalidade, todas as pessoas estão resistindo no parlamento, todas as pessoas estão resistindo dentro dos sindicatos, dentro das universidades, estão resistindo nas associações de bairro, estão resistindo em tudo quanto é lugar, isso é fundamental. Só que precisa ser feito com outros métodos também. Tudo isso que a gente conversou, né, Jéssica? Mais diálogo, mais escutativa, mais capacidade de se conectar com as pessoas, mais coletividade, menos hierarquização, mais coletividade. As pessoas têm que ser donas daquilo, tanto quanto as pessoas que inventaram isso alguns anos atrás, sabe? Ou criaram essa organização, esse projeto político. Então, no fim das contas, fazer as resistências do nosso tempo é fundamental, porque senão não tem quem confie na gente se a gente não está pensando nos problemas concretos da realidade concreta de hoje. Mas, além disso, se enraizar territorialmente. E se enraizar territorialmente no momento de pandemia é um desafio imenso. Envolve agora combater a fome. Por isso o Mutirão do Bem Viver que a gente está fazendo, por isso tantas outras ações. Envolve, no fim das contas, a gente lidar com todo tipo de coisa. Lidar com todos os debates que vocês estão lidando no cursinho popular. Lidar com todo o debate de gênero que envolve a necessidade de criar creches comunitárias, cozinhas comunitárias, lavanderias comunitárias, né? Todos esses processos. Então, o enraizamento territorial é uma parte que a gente não pode faltar. E, além disso, essa conexão entre cidade, campo e floresta, numa grande aliança ecossocialista pelo bem viver. E a regeneração dos biomas, com sistemas agroflorestais, com processo de transformação de cidades sensíveis à ecologia, cidades sensíveis à água, cidades sensíveis à agricultura urbana, cidades sensíveis a um convívio comunitário mais harmonioso. Enfim, todos esses desafios que a gente tem. E a defesa intransigente dos biomas como eles estão. Então, sempre é isso, olha. É um desenho bem tranquilo a linha do tempo. Para acabar com a exploração, com todas as opressões, com a destruição do planeta, a gente precisa fazer uma revolução e o horizonte estratégico de fazer isso é o ecossocialismo para botar no lugar dessa sociedade uma sociedade do bem viver. Só que para fazer isso no Brasil, a gente precisa construir uma nova maioria social, fazendo as batalhas do nosso tempo, se enraizando territorialmente, juntando cidade, campo e floresta numa grande aliança. E aí é isso que a gente faz todo o tempo. E no fim das contas, a pandemia é um fator que aumenta a complicação de vários aspectos de uma soma de todas as crises que está se intensificando. Daqui a 6 meses, vão falar menos da pandemia e vão falar mais da grande depressão econômica que a gente vai viver da crise estrutural do capitalismo. Sim. E aí as pessoas vão falar, mas como que a gente faz isso nesse momento? E depois vão vir outras crises. Até que a gente destrua o capitalismo, as crises vão ser maiores, mais brutais, mais mortíferas e mais duradouras. Então, no fim das contas, a grande batalha do nosso tempo chegou, né, Jéssica? Nós temos que fazer essa batalha com todas as dificuldades, todo cuidado e respeito à nossa vida militante, respeito às pessoas que estão do nosso lado, mas nunca foi uma batalha fácil para todas as pessoas revolucionárias que vieram antes da gente e que deixaram para a gente um legado de luta, de aprendizado muito grande, mas para a gente também não é fácil, né? Mas o importante é isso. Não é fácil, mas a gente segue lutando, a gente segue tendo pequenas vitórias. As vitórias vão nutrindo e por isso que eu sei que a gente vai vencer. Sim. Ai, Thiago, muito obrigada. Vai acabar. Eu te agradeço imensamente, viu? O pessoal do interior te agradece. Um beijo e tamo junto, viu? Valeu, Jéssica. Foi um prazer imenso estar aqui. Sempre que eu puder, eu quero muito ir aí fisicamente um dia, trocar ideia com vocês. Projetos de já vocês, vamos marcar. Obrigada, Thiago. Um beijo. Luta aí, viu? Obrigada. Você também. Tchau.